No cenário do desenvolvimento das potencialidades de um autista estão os profissionais, as terapias e as técnicas. Nesse vídeo, a fisioterapeuta Italissa Bonfim fala sobre ecoterapia e a fonoaudióloga Gabriela Rocha informa um pouco mais sobre o método ABA. A ecoterapia é um método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo como uma abordagem interdisciplinar, onde eu tenho profissionais da área da saúde e da educação envolvidos nesse processo. Eu tenho psicólogo, equitador, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e outros profissionais envolvidos nesse método terapêutico, onde eu utilizo o cavalo, que tem um movimento tridimensional, que vai trazer respostas para o corpo do praticante. O que significa isso? Cada passo do cavalo eu vou ter ajustes tônicos para o meu praticante. Eu vou ter respostas de equilíbrio, eu vou ter respostas de uma melhora na coordenação motora. Se o praticante ele tem uma dificuldade na musculatura orofacial, eu vou ter ganhos também nessa musculatura. Eu vou trazer regulação emocional. A ecoterapia tem 4 programas básicos: a hipoterapia, a educação-reeducação, o pré-esportivo e a prática esportiva para equestre. À medida que o meu praticante vai evoluindo no seu quadro clínico, eu vou tendo respostas e ele vai avançando nesses programas. Então eu preciso de um bom planejamento através dos nossos mediadores, que são os profissionais envolvidos nesse programa da ecoterapia. Eu vou tendo ganhos a partir do momento que ele vai me dando respostas nesse planejamento terapêutico. Tudo isso vai estar envolvido do movimento ao aprendizado. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Gabriela Rocha, eu sou fonoaudióloga e trabalho com crianças que têm TEA, espectro do autismo. Então hoje eu vim falar um pouco sobre a importância da comunicação e da linguagem para essas crianças, para essas pessoas que têm TEA. A gente consegue perceber que a maior dificuldade que a gente encontra, a maior barreira que a gente encontra é a questão do comportamento, sim, mas também muito mais é a questão da comunicação. Só que a gente precisa entender e explicar também que comportamento antecede comunicação. Então, se a gente tem uma dificuldade de comportamento, por que a gente tem essa dificuldade de comportamento? Consequência de um atraso na comunicação, de uma dificuldade da criança ser entendida ou de entender o outro. Então é aí que o profissional fonoaudiólogo vem com a intervenção para a gente poder entender e explicar e estimular essa criança a manter o contato verbal e não verbal com o outro, ou com o mundo. Então assim, a gente precisa entender que tem fala, comunicação e linguagem. Fala é um ato motor, onde a criança emite os sons das palavras. É aí que a criança vai apresentar questões das apraxias, as dificuldades, as alterações motoras. A questão da linguagem é onde a gente consegue observar as 4 áreas que são importantes, que é fonologia, semântica, pragmática e sintática. É onde a gente vai ver se a criança tem um repertório, um vocabulário bom, se é um vocabulário pobre, onde a gente consegue perceber se a criança faz a questão, a menção dos pronomes, se ela fala em terceira pessoa, ou se ela consegue entender e interpretar algumas expressões linguísticas, é aí que a gente consegue perceber. E já na questão da comunicação é onde a gente faz a junção da fala e da linguagem, no comportamento verbal, e no comportamento não verbal é onde a gente consegue perceber se a criança tem expressão facial, contato visual, se ela se comunica com gestos, se ela faz a leitura corporal do outro, que geralmente eles têm uma dificuldade em relação a isso, a esse comportamento não verbal, que também é importante, também antecede a questão da comunicação verbal. Então a gente também vê nesse processo de comunicação a ecolalia. A ecolalia o que é? Ela é a repetição de palavras, de frases, de falas, de desenhos que a criança apresenta pra gente. Por quê? Porque ela tem um repertório pobre, ela tem uma linguagem alterada ali, então ela vai
como forma de suprir esse tempo e essa lacuna, ela vai apresentar a ecolalia, né? Às vezes pode ser uma ecolalia que não tenha função nenhuma, às vezes pode ser uma ecolalia para a questão de regulação mesmo da criança. Mas aí quando a gente pensa em comunicação e a gente pensa a comunicação dentro do autismo, a gente começa a pensar, tá, como é que o fonoaudiólogo, o profissional fonoaudiólogo pode intervir dentro de uma equipe multidisciplinar para trabalhar com essas crianças? É aí que eu trago a importância da análise do comportamento aplicado, que é a ciência ABA, né? Onde o profissional que está inserido, o fonoaudiólogo que está inserido nessa equipe, ele pode trabalhar o quê? Tanto o comportamento não verbal quanto o comportamento verbal. Lembra que eu falei que a questão do comportamento ele antecede a comunicação? Então, se a gente entende, faz uma leitura daquele comportamento, vê qual é o antecedente do comportamento, o porquê que causou aquilo, a gente consegue sanar o problema do comportamento, tratar, né, junto com os outros profissionais e intervir na linguagem, que é a parte importante, onde a criança vai poder se comunicar e entender o mundo, né? Então é aí que a gente pensa que a fala é o que eu trago para vocês. A fala é o que todo mundo vê de alterado, mas a fala ela é só a ponta do iceberg. A base que segura a ponta do iceberg, ela é muito mais larga, né? É uma base assim que tem comportamentos, que tem parte comportamental alterada, que é quando a gente pensa na questão do comportamento não verbal, que é quando a gente pensa na questão motora, né? Se a criança faz, se a criança aponta, se a criança pega objetos, se a criança mantém contato visual, se a criança entende o outro, né? Se ela busca pelo outro, se ela faz a socialização. Então, assim, geralmente a gente encontra esses processos alterados e aí a gente percebe que não consegue evoluir na comunicação da fala em específico até tratar essa base, né? Até tratar todo esse comportamento, toda essa área não verbal. E aí quando a gente começa a trabalhar essa área não verbal e a gente vai para a comunicação verbal, é quando a criança apresenta as vocalizações, os sons sem função, que é quando a gente refina isso e trabalha a comunicação verbal, né? Quando a gente consegue refinar isso e trazer isso para uma rotina, né? A criança vai percebendo que a gente consegue evoluir e entender ela e ela ser entendida, né? Então, é importante que o profissional fonoaudiólogo passe e enfatize que não é só a questão da fala que é importante, outros fatores, junto com uma equipe multidisciplinar, é importante a gente tratar para que a fala seja uma fala funcional, né? Para que a gente tenha evoluções satisfatórias e eficientes. Então é isso, muito obrigada, até mais!